Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Murilo Sequieri Costa Neves, eu sou advogado aqui em São Paulo, sou ex-procurador de Estado, sou professor aqui no curso, tanto de Direito Civil quanto de Processo Civil, mas nesse curso em particular nós vamos ter alguns encontros, para ser mais preciso, são 9 encontros de 2 aulas de 50 minutos cada um deles, em que a gente vai tratar de algumas frentes, de alguns dos pontos importantes para concursos de defensorias e procuradorias de Direito Civil. Nós vamos tratar no primeiro momento de direito civil parte geral, que é algo bastante importante, tem uma incidência bastante grande, e depois nós vamos falar dos principais aspectos do direito de família, que também tem bastante incidência, não nos concursos para procuradorias propriamente, mas em particular para as defensorias, isso é uma matéria, é um tema bastante importante. Antes da gente começar a tratar da matéria propriamente dita, eu deixei no quadro para vocês tanto o meu Twitter quanto o e-mail pessoal, para que vocês fiquem absolutamente à vontade, para que possam buscar através desses meios, esclarecer qualquer tipo de dúvida, fazer qualquer tipo de sugestão, qualquer tipo de crítica, enfim. Fiquem absolutamente à vontade para pedir, por exemplo, indicação bibliográfica, se tiverem também alguma questão que envolva esse item. Bom, vamos começar a tratar do direito civil. Direito civil, talvez, e eu sempre começo as aulas de parte geral, através de uma explicação muito introdutória, muito simples, talvez até seja alguma coisa que vocês estejam cansados de saber, mas que é a seguinte: por que da estrutura do nosso Código Civil? Por que o Código Civil atual, o Código de 2002, a semelhança do que aconteceu também com o Código de 16, Código Revogado, são códigos divididos em duas partes, e essa é a estrutura fundamental mesmo, uma parte geral e uma parte especial. Isso não foi ideia, não foi invenção do legislador brasileiro, ao contrário, o legislador brasileiro se inspirou no Código Civil alemão, no famoso BGB, que foi idealizado por Savigny, e Savigny pensou em fazer o seguinte: os códigos serviriam como um manual para que qualquer cidadão pudesse ter conhecimento e pudesse, com isso, exercer os seus próprios direitos civis. E, portanto, nada melhor do que um código que tivesse uma linguagem simples. Lógico, ilusão. A gente sabe que até as expressões, o vocabulário usado pelo legislador é muito difícil de ser dominado, até mesmo por quem é da área jurídica. Mas a ideia foi essa, de que o código servisse como um manual dos nossos direitos, melhor então que o intérprete, aquele que maneja o código, soubesse, pelo menos tivesse noções fundamentais, e por isso a divisão em duas partes. Na parte geral, o legislador se preocupa em cuidar daquilo que a doutrina chama de 3 elementos essenciais, 3 elementos fundamentais do direito privado. E que nem foi Savigny que havia identificado. Aristóteles que já havia dito que o direito privado gira em torno de 3 grandes temas. E esses temas são, não se preocupem em anotar, porque isso é só a estrutura do código mesmo, a gente vai tratar de cada um deles na sequência. São, primeiro, por que é que o direito existe? Melhor, a pergunta é outra. Para quem o direito existe? E o direito existe, obviamente, por nossa causa. O direito existe em razão das pessoas, pessoas que somos sujeitos de direito. Por isso, o livro primeiro da parte geral do Código disciplina os aspectos fundamentais relacionados às pessoas, aos sujeitos de direito, não só as pessoas naturais, seres humanos, mas também as pessoas jurídicas, como a gente vai ver adiante. Na sequência, depois de tratar das pessoas, que somos os sujeitos de direitos, o legislador pensou o seguinte: ora, essas pessoas exercem direitos sobre algo, é necessário que se disciplinem também os objetos sobre os quais os direitos são exercidos. Daí o legislador, no livro de número 2, tratar dos bens, e esse é o título propriamente do livro de número 2. Na sequência, o legislador identifica o terceiro e último dos chamados elementos essenciais, elementos fundamentais do direito privado, e que tem a ver com o seguinte: o direito é composto de um complexo de normas, de um complexo de regras jurídicas, só que as previsões dessas normas são sempre genéricas e abstratas. Para que os efeitos de uma norma jurídica sejam sentidos na vida real, é necessário que aconteça algo, é necessário que aconteça algum fato. E os fatos que repercutem na norma e que geram efeitos são fatos jurídicos. Daí o legislador disciplina, no livro terceiro, os fatos jurídicos, a gente vai tratar também, obviamente, desse livro. Por quê? Porque aí o intérprete já conhece a base, já conhece o alicerce, já está preparado para começar a verificar situações um pouco mais complexas, um pouco mais complicadas. E o que acontece na parte especial. Na parte especial, por exemplo, o livro primeiro da parte especial, porque o que a parte especial faz é combinar. Na parte especial, o legislador combina, ele estabelece as relações, ele mescla esses elementos fundamentais. Por exemplo, no primeiro livro da parte especial, é o chamado livro do direito das obrigações, que é sinônimo de direitos pessoais, porque lá existe uma vinculação entre pessoas. Pessoa de um lado de cá, que é o credor, vinculada a outra, que é o devedor. Daí porque se falar de direitos pessoais. Num outro livro, por exemplo, do direito das coisas, o que o legislador faz é vincular pessoas
a bens, direta e imediatamente. Essa também é a estrutura desse outro livro. No livro de número 5, da parte especial, por exemplo, que é o livro que trata do direito das sucessões, aí estão os 3 elementos presentes. Existe um fato jurídico relevantíssimo que tem a ver com o direito sucessório, que é qual? A morte de alguém. Morte de uma pessoa, pessoa essa que titularizava um certo patrimônio, certos bens, bens esses que por conta desse fato jurídico se transferem daquela para outra ou para outras pessoas. Pronto, tá aí. É a base, é o mínimo, é o alicerce, e depois o intérprete fica preparado para entender, para compreender as combinações, as relações entre esses elementos. Vamos começar então a tratar do direito civil a partir do primeiro livro da parte geral do Código, e o primeiro livro trata das pessoas. Pessoas que nós sabemos podemos ser naturais, pessoas físicas, que é uma linguagem até do próprio imposto de renda, do direito tributário. Pessoas naturais, seres humanos, também existem as pessoas jurídicas, mas a gente deixa para falar delas um pouquinho adiante. Primeiro título do nosso curso vai ser esse, Pessoas Naturais. É o grande título. Acontece que na sequência vem um subtítulo, vem um item, um subitem, que a gente vai ter que analisar, que é um desdobramento, que é o seguinte, é que para que nós sejamos titulares de direitos e deveres, para que possamos ser considerados como sujeitos de direito, é necessário que nós sejamos portadores de um determinado predicado, de um determinado atributo, que nós tenhamos uma certa qualidade. E o nome que juridicamente se dá a ela é personalidade jurídica. Esse é o primeiro subitem, personalidade jurídica. A expressão que o Código usa para esse instituto é essa, personalidade. A doutrina, os civilistas, muitas vezes inspirados em outros sistemas, e aí, através da tradução de expressões que outros sistemas utilizam, os doutrinadores brasileiros apresentam algumas expressões sinônimas. Não aparecem na lei, mas como podem aparecer nos concursos, é importante que elas sejam conhecidas. Então, personalidade jurídica ou capacidade de direito, é sinônimo, capacidade de direito, ou capacidade de aquisição, ou capacidade de gozo, tanto faz. Capacidade de direito, de aquisição ou de gozo, sinônimos de personalidade jurídica. Eu sei até que isso pode causar uma certa confusão no primeiro momento, porque capacidade civil é um outro assunto que a gente vai ver daqui a pouco, e que não é exatamente personalidade. Mas não tem jeito, não dá para ignorar. Lá a gente vai ver que são outras expressões, parecidas, mas são diferentes. Para personalidade, são essas 4. Personalidade mesmo, capacidade de direito, de gozo ou de aquisição. Sobre esse tema, sobre esse assunto fundamental que é personalidade, são 4 itens, 4 pontos que são importantes. O primeiro é o que é. O primeiro é o conceito. E, aliás, essa é uma atividade, esse é um talento que quem se prepara para concurso tem que se exercitar o máximo possível para aprender a construir, para aprender a desenvolver conceitos, definições. Por mais óbvio que para você seja um certo instituto, nem sempre é fácil trocar em palavras, trocar em miúdos. O examinador exige muito isso, em particular em prova oral. Então, vamos lá. Personalidade, primeiro lugar, conceito, definição. E é simples, é muito fácil. É o seguinte, personalidade significa aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres. Pronto, só isso. Aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres. Aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres. Se quiserem dizer a mesma coisa de uma maneira diferente, ponto e vírgula, é a qualidade que faz com que alguém seja sujeito de direitos. Faz com que alguém seja sujeito de direitos. Pronto, é isso aí. Graças ao fato de que eu, de que você, de que todos nós somos titulares, portadores de personalidade jurídica, é que nós podemos ser credores, podemos ser devedores, podemos ser proprietários, podemos ser contratantes. Por isso, porque quem tem personalidade é sujeito, e quem é sujeito pode ter direitos, pode ter deveres. E aí, a segunda pergunta, que vem logo depois do conceito, da definição de personalidade jurídica, é saber quem tem. Quem é que é portador? Quem é que é titular de personalidade jurídica? E aí, alguém se arrisca a responder? Ah, eu acho que recém-nascido tem personalidade. Sujeito que tem 120 anos de idade tem personalidade. Um sujeito que tem uma doença mental em razão da qual ele não tem discernimento nenhum tem personalidade.
Perfeitamente, porque personalidade é universal. Toda e qualquer pessoa, sem nenhuma distinção, sem nenhuma discriminação, não importa a idade, não importa a saúde, não importa a condição cultural ou social, toda e qualquer pessoa, pelo simples fato de o ser, tem personalidade. A personalidade, portanto, é indissociável das pessoas naturais. Basta ser pessoa para ser sujeito de direitos. E aí o examinador pode usar dessa informação, que é uma informação muito simples mesmo, é alguma coisa que eu duvido que seja uma novidade para vocês, mas o examinador pode, e eu já vi no exame oral o examinador perguntando o seguinte: doutor, eu vi uma notícia outro dia numa revista de que uma socialite, que é muito apegada ao seu cachorro, que é um animal de estimação, ela fez um testamento dizendo que destinaria parte dos seus bens para depois da sua morte para o cachorro. O cachorro é que seria dono do patrimônio que ela deixasse, ou parte do patrimônio por ela deixada. O examinador perguntava: doutor, isso é possível? É possível que com a morte da dona, o cachorro se torne proprietário dos bens que ela deixou? Bom, a resposta, para não se dê a resposta de antemão, a gente podia pensar o seguinte: só pode ser proprietário, só pode ser credor, só pode ser devedor, só pode ser contratante quem tem personalidade. E só tem personalidade quem é pessoa. E como cachorro não tem personalidade, não quero dizer com isso, obviamente, que cachorro e animais em geral não mereçam proteção. É óbvio que merecem. Merecem proteção jurídica em vários aspectos. Mas isso não quer dizer que tenham personalidade. Personalidade é exclusiva de pessoas e de toda e qualquer pessoa. Bom, personalidade, o que é? Já sabemos, é fácil. Segundo, quem tem? Também, todo mundo. Terceiro, quando começa? Quando é que se inicia? Em que momento você, em que momento a gente adquire personalidade jurídica? E aí fica fácil até perceber que o quarto item, o último, vai ser quando acaba. Quando começa, depois quando acaba, quando é o fim. Então, início da personalidade. Bom, a resposta a essa pergunta se localiza, ou pode ser extraída, do artigo 2º do Código Civil. E, aliás, é uma resposta que depende mesmo de uma opção do legislador. É uma questão de política legislativa. E em vários sistemas ao longo do mundo, o legislador opta por uma solução, ou por outra, ou por outra. É uma questão, de fato, de arbitrariedade do próprio legislador. No Brasil, o artigo 2º diz o seguinte, não anotem, diz que a personalidade começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Bom, por conta da redação desse dispositivo, existem duas correntes. E é até curioso que duas correntes antagônicas, ambas se assentem no mesmo dispositivo e ambas sustentem soluções ou interpretações que são razoáveis. As duas fazem sentido, embora sejam bastante diferentes. Primeira corrente, a corrente mais tradicional, a corrente clássica do direito brasileiro, nem recebe esse nome, mas essa corrente parte, digamos, de uma interpretação literal, gramatical desse texto do artigo 2º. Ele diz, começa com nascimento com vida, o nome da teoria em questão é teoria natalista. Portanto, primeira corrente, teoria natalista. Teoria natalista. A personalidade, portanto, pelo próprio nome dá para perceber, começa com o nascimento com vida. E o nascimento com vida se dá quando há separação do feto da mãe, separação do feto do ventre materno e respiração. Entrou ar nos pulmões, isso é suficiente para que se tenha adquirido a personalidade, ainda que tenha morrido na sequência, ainda que tenha morrido um segundo depois, mas se respirou, adquiriu personalidade. E pode com isso, por exemplo, se o pai daquele que acabou de nascer e morreu na sequência, se o pai já havia morrido antes, nasceu, respirou, adquiriu personalidade. Adquiriu, inclusive, a herança que o pai tinha deixado. Morreu um segundo depois, daí pronto, é outra herança que se abre. Herança desse, que acabou de nascer e morreu, e agora os bens que ele acabou de adquirir se transferem para outras pessoas. É isso. Nascimento é que importa. Tem até uma expressão, vocês devem se lembrar da faculdade, é que é um teste que se faz, ainda se faz. Existem outros muito mais modernos para que se possa aferir se houve entrada de ar nos pulmões ou não. Mas tem um muito simples que se chama docimasia hidrostática de Galeno, que é a retirada dos pulmões da criança, colocam-se os pulmões na água, se eles boiarem é porque houve entrada de ar e, portanto, houve respiração, houve aquisição da personalidade. Bom, e se nasce morto? E o natimorto adquire personalidade? Não, não adquire porque não chegou a ver nascimento com vida. Mas mesmo assim, a lei dos registros públicos, que prevê a necessidade de que os principais acontecimentos das nossas vidas sejam levados a registro, a lei dos registros públicos diz, não só se registram nascimentos, mas quando alguém nasce morto também,
Tem registro, também tem que haver registro. Aliás, eu recomendo que, se vocês quiserem depois, verifiquem as regras relativas a assento de nascimento, que a Lei dos Registros Públicos contém, que são os artigos 50 a 66. Artigos 50 a 66 da LRP. A LRP é a Lei dos Registros Públicos, é a Lei 6.015 de 73. 6.015 de 73. 76. Desculpem, 73. 6.015 de 73. Bom, nascimento com vida. É isso aí. 6.015 de 73. 6.015 de 73, a Lei dos Registros Públicos, os artigos são 50 a 66, é que tratam do assento de nascimento. Bom, primeira corrente, teoria natalista. Teoria natalista, uma observação importante. E eu perguntaria, supondo que vocês todos aqui fossem adeptos, convictos da tal teoria natalista, eu perguntaria, e aquele que ainda não nasceu? E aquele que se encontra no ventre da mãe, não precisa nem ser dela, pode ser o ventre de outra mulher, para aquelas hipóteses de gestação de subrogação, de barriga de aluguel. Como é que se chama mesmo esse que já foi concebido e ainda não nasceu, hein? É o nascituro. Os natalistas sustentam e afirmam categoricamente, o tal do nascituro não tem personalidade, mas isso não quer dizer que neguem os adeptos dessa corrente que o nascituro tem proteção, e tem proteção mesmo. Então, uma observação que eu sugiro que nós façamos agora é a seguinte: o nascituro, existe uma expressão em latim, e o examinador muitas vezes gosta, não acho nada útil, mas de qualquer forma para concurso pode ser interessante. Uma expressão em latim que é sinônimo de nascituro. Conceptus. Conceptus. Nascituro ou conceptus. Conceptus. Nascituro merece proteção sob 3 aspectos, em 3 sentidos. Repito, para os natalistas não tem personalidade, mas não quer dizer que não mereça proteção. Merece, em 3 sentidos. Primeiro é que se reconhecem para o nascituro uns direitos, cujo nome eu não me lembro perfeitamente, mas são direitos, lá uma categoria extensa de direitos: direito à vida, direito à integridade física, direito à saúde, direito à honra, direito à dignidade, direito ao nome, direito, enfim, como é que se chama esses direitos mesmo, hein? Direitos da personalidade, então é isso. Primeiro lugar, direitos da personalidade. É porque até os natalistas, mesmo dizendo não tem personalidade, não podem dizer que não é pessoa. E não podem negar que a Constituição determina a proteção da dignidade da pessoa humana. Tá bom, nascituro não tem personalidade, mas que a pessoa é. E, portanto, tem que haver proteção desses direitos da personalidade, sem a menor dúvida. Então, primeiro, proteção aos direitos da personalidade. Segundo, personalidade processual. Personalidade processual. É uma expressão que os civilistas gostam de usar. O que quer dizer que nascituro pode ser parte. Ele pode atuar no processo, pode ser parte, por exemplo, uma investigatória de paternidade. Muitas vezes era parte nas ações de alimentos. Hoje nem tem necessidade de que ele próprio seja parte, porque a lei prevê aqueles chamados alimentos gravídicos, em que a mãe pode ajuizar, e, portanto, essa situação ficou um pouco mais facilitada. Mas ele pode ser parte perfeitamente, por exemplo, ajuizar uma ação para defender interesses patrimoniais dele. O pai morreu, deixou uma herança, tem terceiros que invadiram esses bens. O nascituro, por meio de um curador, pode ter interesse e necessidade, inclusive, de propor uma medida judicial. Então, olha, não tem personalidade, mas é protegido nos direitos da personalidade, é protegido porque tem personalidade processual e pode ser parte. E, em terceiro lugar, tem proteção quanto aos direitos patrimoniais. Direitos patrimoniais. Portanto, se o pai morre, deixou grávida a esposa, a namorada, a noiva, a companheira, e deixou bens, deixou herança, o nascituro tem direito a uma reserva, tem direito que o seu quinhão, e pode até ser a herança na integralidade, se eventualmente ele for o herdeiro único. Mas o nascituro tem proteção em relação aos direitos patrimoniais. Mas você acha que o nascituro fica dono dos direitos patrimoniais, da herança que o pai deixou, no dia em que o pai morre, no dia em que se abre a sucessão? Então, como os natalistas entendem que o nascituro não tem personalidade, ele não adquire direitos. Não adquire direitos, ele tem então mera expectativa. Uma corrente doutrinária sustenta isso, que se trata de expectativa de direito, mas tem uma outra corrente que eu acho até que faz um pouco mais de sentido, e eu acho até que talvez facilite a memorização. É que eles dizem o seguinte: o nascituro adquire um direito, mas existe uma expectativa, um direito em construção para o nascituro, mas a aquisição fica
suspensa. No dia da morte do pai, fica suspensa a aquisição do direito e fica suspenso até a ocorrência de um evento futuro e incerto. E esse evento futuro e incerto é o nascimento com vida. Se e desde que nasça com vida, adquire. Portanto, o nascituro tem um direito sob condição suspensiva. É isso aí. Portanto, direitos patrimoniais que são direitos sob condição suspensiva. Condição suspensiva. Condição suspensiva porque, repito, só serão adquiridos, incorporados ao patrimônio do nascituro, se e desde que nasça com vida. É isso aí, sob condição suspensiva. Tá certo? Se por um acaso não nascer com vida, fica frustrada a condição e aí não houve aquisição. Pronto, certo, resolvido. Bom, nascituro para corrente natalista não tem personalidade, mas isso não quer dizer que não seja protegido, e bastante protegido como deve ser mesmo. Mas existe uma outra corrente, uma corrente que há pouco tempo era tímida, quer dizer, existiam poucos adeptos, vem aumentando com o passar do tempo, e uma corrente que diz que, na verdade, o legislador quis dizer outra coisa. Ele quis dizer que nascituro já tem personalidade. Basta para que se adquira, então, a personalidade que tenha havido a concepção. E aí, então, teoria concepcionista. Teoria concepcionista. A personalidade é adquirida desde a concepção. Desde a concepção. Concebido no útero ou fora dele, tanto faz. Mas concebeu, pronto, já é pessoa, já é ser humano, já tem direito, já tem personalidade, e, portanto, sem qualquer discussão. Só que aí tem uma questão puramente técnica, que eu nem sei se de fato isso faria tanta diferença. Mas aí alguns perguntam, mas os seus concepcionistas, como é que fica a história então dos direitos patrimoniais? Se o pai morre, você é concepcionista, que admite que com simples concepção já tem personalidade. Morre o pai e a criança está lá na barriga da mãe ou na barriga de outra mulher. Como é que fica? Ele adquire a herança do pai? Os concepcionistas dizem, adquire, mas se o nascituro não nascer com vida, se for verificado um evento futuro e incerto, que é o não nascimento com vida, esses direitos que já haviam sido adquiridos se resolvem. O que quer dizer que para os concepcionistas, os direitos patrimoniais do nascituro são adquiridos sob condição resolutiva. Resolutiva porque se não nascer com vida, se resolvem. E aí esses direitos desaparecem. É isso aí, como se nunca tivessem sido adquiridos. É isso. Então, se quiserem colocar entre parênteses, os direitos patrimoniais são adquiridos pelo nascituro, mas ficam resolvidos caso não haja nascimento com vida. Ficam resolvidos caso não haja nascimento com vida. Eu costumo dizer, depois de toda essa explicação, que na verdade essa distinção, essa discussão entre natalistas e concepcionistas é teórica, porque na prática não faz diferença. Porque na prática todo mundo concorda, e está certo, tem que concordar. Nascituro tem proteção, inclusive quanto aos direitos patrimoniais, mas só vai consolidar a aquisição desses direitos patrimoniais se e desde que nasça com vida. É isso aí. Tanto faz uma concepção ou outra, acaba dando na mesma. Quer dizer, uma teoria ou outra, acaba o resultado sendo o mesmo. Bom, sobre personalidade jurídica, nós havíamos combinado que íamos tratar de 4 itens. O primeiro, o conceito, o que é? Já vimos, é aptidão para adquirir direitos e deveres. O segundo, quem tem? Todo mundo, sem qualquer distinção. O terceiro, quando começa, 2 correntes, natalista e concepcionista. Quarto e último lugar, fim, quando acaba. Quando se extingue a personalidade da pessoa natural. Fim da personalidade. E a resposta é simples, também está na ponta da língua de todos vocês, eu tenho certeza. A personalidade acaba com a morte, é isso, com a morte da pessoa natural. Morte que também tem que ser registrada, como todos os acontecimentos importantes das pessoas têm que ser levados a registro. Em relação à morte, se vocês também quiserem verificar a lei dos registros públicos, a partir do artigo 77, 77 a 88 da LRP, são os dispositivos que tratam de certidão de óbito, de lavratura de assento de óbito e etc. É isso. Bom, morte põe fim à personalidade da pessoa natural. No que diz respeito à morte, um item importante é saber das espécies, dos tipos. Para a natureza não tem. Para a natureza ou é vivo
ou é morto, pura e simplesmente. Para o direito é possível pensar em até 3 tipos, 3 modalidades, 3 espécies de morte. Então vamos lá. Espécies. Primeira é aquela morte que se tem certeza que aconteceu. E só se tem certeza quando existe um cadáver, quando o cadáver é identificado e, através de critérios médicos, o médico pode atestar o óbito. Bom, essa morte, quando isso tudo acontece, é chamada de morte real. Morte real. É aquela que se comprova por certidão de óbito. Se comprova por certidão de óbito. E que já faz algum tempo é considerado o momento preciso em que a morte real acontece, é o momento da paralisação da atividade encefálica, é isso. Então, corresponde à paralisação da atividade encefálica. Existe uma lei de 97 que prevê a possibilidade até de doação de órgãos e tecidos, de transplante, exatamente a partir desse ponto, porque a morte se caracteriza tecnicamente com isso, com a paralisação da atividade encefálica. Morte real. Mas o legislador que diz que a morte se prova por certidão de óbito, quando se tiver certeza da sua ocorrência, ele é sensível à verificação de que, em alguns casos, nem sempre há cadáver, ou nem sempre o cadáver pode ser localizado ou identificado, e ainda assim é necessário que o direito contenha algum mecanismo, algum instrumento para que se reconheça a morte e que, portanto, possam ser deflagrados os efeitos próprios dela. Por isso que aí vem uma segunda espécie. Alguém se arrisca em dizer qualquer outro tipo, outro nome que se pode dar para a morte, que não é morte real, morte presumida, é isso aí, morte presumida. Essa é a segunda modalidade. Só que a morte presumida, para o direito brasileiro, ela pode acontecer em 3 situações diferentes. Então, morte presumida que pode se dar em 3 hipóteses. Letras A, B e C. Letra A. A letra A decorre da parte final do artigo 6º do Código Civil. É a morte daquele sujeito, eu não lembro o nome que a lei dá para ele, mas é um sujeito que saiu de casa para comprar cigarro e daí nunca mais voltou. É o tal do ausente. Então pronto. Primeira hipótese de morte presumida, do ausente. Só que cuidado, muito cuidado, porque a gente tem uma tendência, isso é naturalíssimo, de que a gente se fixe na primeira informação, na informação mais próxima. E aí se o examinador pergunta, doutor, então, morte presumida, o senhor me dá um exemplo, você fala do ausente. Mas cuidado pelo seguinte, é que ausente é aquele que saiu de casa e não voltou mais, só que judicialmente ou juridicamente, a ausência depende de um procedimento, que a gente vai analisar daqui a pouco, e que é um procedimento trifásico, é um procedimento escalonado, é composto de 3 fases. Numa primeira fase, o juiz declara que ele é ausente, mas não está presumido morto ainda, ele é ausente, mas ainda não tem presunção de morte. Depois de um certo tempo, a lei autoriza a abertura da segunda fase, mas ele ainda não é presumido morto. E quase sempre, depois de 10 anos da segunda fase, quer dizer, da primeira para a segunda foi 1 ano, da segunda para a terceira são 10 anos, quer dizer, mais ou menos 11 anos depois que o sujeito desapareceu, quase sempre é esse o prazo, o legislador autoriza a abertura da chamada sucessão definitiva. Só aí, só nesse ponto é que se presume a morte do ausente. Portanto, a primeira hipótese, letra A, do ausente, vírgula, a partir de quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. A partir de quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Repito, não se preocupem porque nós vamos tratar da ausência em separado, de todos os passos, mas só por enquanto, mais ou menos 11 anos depois que ele desapareceu. 11 anos depois do sumiço é que se pode falar em morte propriamente. O que quer dizer, por exemplo, na prática, e pode ser que alguém pergunte isso para vocês, como é que fica a condição jurídica da mulher daquele que sumiu? Faz 7 anos que ele desapareceu, o juiz até disse que ele é ausente, já até se abriu a segunda fase, que é a sucessão provisória, mas a mulher dele quer se casar com outro, pode? Pela viuvez não pode, porque viúva propriamente ela não é. Ela só vai ser viúva quando se presumir a morte dele e isso só vai acontecer adiante. Se ela, por um acaso, quiser ficar desimpedida para contrair casamento antes da presunção de morte do marido, ela que se divorcie. Ele vai ser citado por edital, vai permanecer revel, obviamente, por motivos óbvios, e aí o juiz acaba decretando o divórcio, e aí sim o vínculo desapareceu. Mas antes disso, viúva ela não é, quer dizer, antes de tomar essa providência, desimpedida ela não é, continua casada. É isso aí. Bom, morte presumida pode se dar, eu falei, em 3 situações, não foi? Letra A, do ausente, desde que autorizada a abertura da sucessão definitiva. Segunda hipótese,
sem declaração de ausência. Artigo 7º do Código Civil. Sem declaração de ausência. E o legislador dividiu esse artigo 7º, quer dizer, morte presumida sem ausência, em duas situações. Então, letra B1 e B2. B1, daquele que se encontrava em risco de vida. Está tudo lá no artigo 7º. Daquele que se encontrava em perigo de vida ou corria risco de vida, quando for provável a ocorrência da morte. Provável a ocorrência da morte. Uma situação que, lamentavelmente, se verifica, que acontece em acidentes aéreos, quando os corpos não podem ser localizados ou não podem ser reconhecidos, acontece em acidentes de navio, acontece em desabamentos, enfim, em catástrofes em que é pouco provável, não, é impossível que os corpos sejam localizados ou identificados e existe uma presunção altíssima, quer dizer, existe uma probabilidade muitíssimo grande de que tenha havido morte. Não é razoável, por exemplo, fazer com que os familiares de alguém que morreu num acidente aéreo e o corpo desapareceu, que tenham que esperar 11 anos para que se possa falar em ausência e morte presumida do ausente. Não precisa. É só pedir para o juiz declarar que aquela circunstância estava presente e proferir uma sentença que represente uma declaração de morte. Então, B1, daquele que se encontrava em risco de vida e for provável a ocorrência da morte. E a segunda hipótese, B2, que ainda tem a ver com o artigo 7º do Código Civil, daquele que foi feito prisioneiro ou desapareceu em campanha, feito prisioneiro ou desapareceu em campanha, foi feito prisioneiro, desapareceu em campanha, quando não retornar nos 2 anos seguintes ao fim do conflito. Não regressar, não aparecer nos 2 anos seguintes ao fim do conflito. De novo, não tem certeza, mas existe uma alta probabilidade de que tenha morrido. Foi feito prisioneiro ou desapareceu em campanha e não regressou, não retornou dentro dos 2 anos depois do fim do conflito, posteriores ao fim do conflito. É isso aí. Não importa se é guerra entre países, se é um conflito interno, tanto faz. Qualquer tipo de situação conflituosa pode ser suficiente para que se reconheça a presunção de morte nesse caso. Mas, nessas hipóteses aí do artigo 7º, tanto B1 como B2, tem que haver, por parte dos interessados, uma providência, tem que propor uma medida, tem que se valer de um procedimento judicial de jurisdição voluntária, que está previsto no artigo 88 da LRP. Portanto, uma pequena observação. Artigo 88 da LRP, procedimento de... É só por conta desse nome que eu vou falar agora que eu fiz questão de comentar. Procedimento de justificação judicial de morte. Justificação judicial de morte. Justificação judicial de morte. No caso da Elisa Samúdio, que o corpo não foi localizado, mas houve necessidade de uma sentença que dissesse, por conta da altíssima probabilidade de morte, que a morte fosse reconhecida. É isso. Pronto. O procedimento se chama justificação judicial de morte. E mais, nesse procedimento, a lei até exige, com toda a razão, que o juiz não só declare a morte presumida, mas que também declare a data provável de sua ocorrência, para que exista algum critério, um norte, um marco, para que se possa falar de direitos hereditários, de transmissão. Então, se quiserem colocar entre parênteses, o juiz fixará a data provável do óbito. Fixará a data provável do óbito. Data provável do óbito. Pronto, é isso aí. Morte pode ser real, tenho certeza que aconteceu, porque tem certidão de óbito, atestado de óbito. Segundo, pode ser presumida, e a presumida pode se dar com ausência, letra A, e pode se dar sem ausência, letra B, B1 e B2, e tem uma terceira hipótese de morte presumida ainda. Morte presumida, letra C, dos desaparecidos políticos. Desaparecidos políticos no período de ditadura. Não está no Código Civil, tem uma lei específica, uma lei própria. Os desaparecidos políticos no período da ditadura. Se vocês tiverem curiosidade, a lei específica que trata desse assunto é a Lei 9.140/95. 9.140/95. Também fala de presunção de morte dos desaparecidos políticos. Bom, o que mais que talvez seja interessante em relação à morte?
é que o legislador prevê um instituto que tem que tem aplicação supletiva, aplicação subsidiária, só quando for extremamente necessário mesmo, e que o legislador disciplina ou trata dele no artigo 8º. Essa é uma observação, então, que talvez nós pudéssemos fazer sobre essa questão de morte. Ah, aliás, não, estou até me antecipando. Eu falei que nós íamos ver 3 tipos de morte. Primeira, morte real, tenho certeza que aconteceu. Segunda, morte presumida. E morte presumida pode ser do ausente, pode ser sem ausência e pode ser dos desaparecidos políticos, tá certo? Foi um desdobramento desse segundo tipo de morte que é a presumida. Agora sim, tá faltando a terceira. A terceira modalidade de morte não é nem a real, nem a presumida. Perderam aí, não? Se quiserem, então, para ilustrar é fácil. A morte, então, pode ser de 3 tipos. Morte real, morte presumida. A presumida pode ser ausente, pode ser sem ausência, 2 hipóteses do artigo 7º, que foram aquelas 2 que a gente viu, e desaparecidos políticos. Desaparecidos políticos. Isso aí, pronto. Primeiro tipo de morte, real. Segundo, presumida. E a presumida nesses vários casos. E agora sim está faltando a outra modalidade, que é a chamada morte civil ou morte ficta. Civil ou ficta. Pronto, agora fica mais organizado. Civil ou ficta. E essa é a seguinte, é fácil. É o tratamento dado a uma pessoa viva como se morta fosse. Pronto. Tratamento dado a uma pessoa viva como se morta fosse. Dado a uma pessoa viva como se morta fosse. Engraçado, né? É que o que permite que nós sejamos sujeitos é que tenhamos personalidade. Quando a gente morre, a gente perde a personalidade. Então, pessoas que em vida perdem a personalidade, que deixam de ser pessoas e passam a ser coisas, passam a ser bens, passam a ser objetos. Isso não existe mais. Isso existiu na antiguidade, em vários regimes jurídicos, quando certas pessoas cometiam certos crimes que eram considerados tão graves, a ponto de o sujeito perder a condição de sujeito, povos que eram conquistados em períodos de guerra e que também acabavam sendo conduzidos à condição de coisas e não de pessoas e passavam a ser escravos. Pois é, os ordenamentos modernos todos aboliram esse instituto, esse fenômeno que é a tal morte ficta ou morte civil. Mas para que ele está falando disso então, se não existe mais? É que, às vezes, a doutrina faz referência a essa tal morte civil, porque no direito brasileiro existem, digamos, 2 resquícios, existem 2 institutos dos direitos das sucessões que parece que se lembrou o legislador da morte civil quando pensou neles. E esses institutos são a indignidade e a deserdação. Quando um herdeiro é considerado indigno, quando um herdeiro é deserdado, sabe o que a lei diz em relação a ele? Que ele, na hora da partilha, seja tratado como se morto fosse. Então, isso é um resquício, isso ainda é, digamos, uma pequena sobrevivência, um último suspiro da tal morte civil. Repito, foi banida, foi abolida dos ordenamentos modernos, mas tem pelo menos a indignidade e a deserdação que representam esses resquícios ou essas lembranças da morte civil. Mas fora isso, fora para lembrar, não tem nenhuma importância prática, porque não existe mesmo. Está vivo. Enquanto está vivo, é pessoa. Enquanto é pessoa, tem personalidade, não tem como imaginar o contrário. É isso aí. Bom, em relação à morte, tem uma observação, que agora sim, até ia me adiantando a fazê-la anteriormente, mas que agora talvez seja um momento oportuno, que é a regra que está prevista no artigo 8º do Código Civil. Então, o próximo item relacionado à morte é esse. Depois de espécies de morte, comoriência. Comoriência, artigo 8º. Comoriência. Personalidade jurídica acaba com a morte. A morte pode ser de várias espécies, foi exatamente isso que a gente viu até agora, e em relação à morte tem esse pequeno detalhe, tem esse instituto que o direito reconhece, que é a chamada comoriência. E comoriência, antes de mais nada, vamos conceituar, vamos ver exatamente o que significa. É a presunção de mortes simultâneas, presunção de mortes simultâneas, presunção de mortes simultâneas, que se aplica quando 2 ou mais pessoas morrerem na mesma ocasião, presunção de mortes simultâneas, que se aplica quando 2 ou mais pessoas morrerem na mesma ocasião,
Mas cuidado. Cuidado porque eu fiz questão de dizer, olha, tem aplicação subsidiária, tem aplicação supletiva, não é em qualquer hipótese, só porque 2 ou mais pessoas morreram no mesmo acidente, por exemplo, que você vai já lançar a mão da comoriência. Tem um desde que, tem uma exigência, tem uma condição para que a comoriência seja aplicável. É a presunção de mortes simultâneas, que se aplica quando 2 ou mais pessoas morreram na mesma ocasião, vírgula, desde que não haja prova da ordem das mortes. Desde que não haja prova da ordem das mortes. Eu não sei quem morreu primeiro. Porque se eu souber, aí eu levo em conta a ordem mesmo. Se tiver prova pericial que você possa usar para dizer que um morreu 1 segundo antes do outro, se tiver prova testemunhal que consiga demonstrar que um morreu antes do outro, daí não tem comoriência. Mas se por um acaso houver dúvida, na dúvida, presume-se as mortes ocorridas ao mesmo tempo. Na comoriência pode ser que não, pode ser até, isso é interessante, uma pergunta curiosa que foi feita aqui é a seguinte, mas na comoriência é necessário que as 2 mortes ou as 3 mortes sejam reais? Não, pode ser que uma seja morte real e a outra seja morte presumida. Pode ser que, por exemplo, o marido e a mulher estivessem no mesmo avião que caiu no mar, o corpo dele foi localizado e o dela não. Para ela a morte é presumida, para ele a morte é real, mas ainda assim, como eu não tenho certeza de qual foi a ordem das mortes, qual se deu em primeiro lugar, é possível que se aplique a presunção sim, é possível que haja comoriência. Pois é, no caso do Ulisses Guimarães, em que ele e a esposa faleceram, pode até ser que tenham morrido em momentos separados, e aliás nenhum dos 2 corpos foi localizado. Nessa hipótese, os 2 tiveram morte presumida, mas mesmo em havendo morte presumida, comoriência. Comoriência exatamente porque não é possível precisar. Tanto faz, não é necessário que ambas sejam mortes reais, não. A comoriência existe porque, como nós sabemos, a morte põe fim à personalidade. E a partir do momento que não se tem personalidade, não se adquire mais direito. Isso tem importância para fins sucessórios. E eu vou usar um exemplo que talvez facilite a compreensão. E o exemplo é o seguinte: marido e mulher. Marido e mulher que morreram no mesmo acidente. Mas para que o exemplo funcione, é importante que a gente pense que nenhum dos 2 tinha nem ascendentes e nem descendentes. Um tinha o outro e cada um deles tinha lá os seus irmãos, os seus sobrinhos, os seus primos. Tinham só colaterais. Bom, vamos supor que o marido tenha morrido 1 minuto, 1 segundo antes da esposa, e eu tenho prova de que ele morreu 1 segundo antes dela. Morreu o marido, a esposa está viva. Morreu o marido, eu procuro primeiro os descendentes dele. Ele não tem. Se ele não tem descendentes, eu procuro os ascendentes. Ele não tem. Se ele não tem ascendentes, eu procuro o cônjuge. Tudo que era dele passou para ela. Ela acabou de adquirir o patrimônio inteiro do marido. 1 segundo depois ela morre. Na hora que ela morre, o que acontece com o que já era dela e mais aquilo que ela adquiriu do marido? Vai para os colaterais dela. Pronto. Quanto que os colaterais dele recebem? 0, porque na hora que ele morreu ele tinha esposa viva. Ela viveu pouquíssimo tempo depois dele, mas ela estava viva. O que era dele foi para ela. Depois o que ela adquiriu passou para os herdeiros dela. Por outro lado, se nós aplicarmos a presunção de mortes simultâneas, na hora que os 2, um morreu, o outro morreu também. Na hora que morreu o marido e morreu a esposa, eu procuro ascendentes dos 2, no encontro. Procuro descendentes dos 2, no encontro. Procuro cônjuges, nenhum dos 2 tem mais, porque na hora da morte dela ele estava morto, na hora da morte dele ela estava morta. Portanto, o que era dele vai para os colaterais dele, o que era dela vai para os colaterais dela. Em outras palavras, ponto e vírgula. Isso sim, eu acho que talvez a gente pudesse anotar, porque aí é uma tradução, digamos, técnica dessa constatação que a gente acabou de fazer. Ponto e vírgula. Tem por finalidade evitar, essa digamos que é a consequência, esse é o efeito da comoriência, por isso que o legislador pensou nela. Tem por finalidade evitar a transmissão de direitos entre os comorientes. Transmissão de direitos entre os comorientes. Transmissão de direitos entre os comorientes. É para isso que a comoriência serve. Bom, em relação a ela, eu sugiro 2 pequenas observações e que podem, eventualmente, ser interessantes ou podem ser úteis para vocês, em particular se o examinador for cruel, se o examinador, por um acaso, quiser complicar mesmo a questão da comoriência. E a primeira questão é a seguinte, é que o legislador diz que se presumem as mortes simultâneas quando 2 ou mais pessoas morrem na mesma ocasião. E aí a doutrina pergunta, e se o pai morre por volta das 8 da manhã em São Paulo, por um ataque cardíaco, por exemplo, e o filho
por volta das 8 da manhã, morre em, sei lá, em Curitiba, por conta de um acidente de carro. O pai em São Paulo por uma causa, o filho em Curitiba por outra causa. Ou a mulher em Curitiba, o marido e a mulher, vamos continuar tendo exemplo, marido e mulher, morrem em cidades diferentes, por causas diferentes, mas morrem mais ou menos no mesmo intervalo de tempo. Dá para considerar a coincidência? Então, se o legislador tivesse dito, aí é que está a questão, se o legislador tivesse dito que comorientes são aqueles que morrem no mesmo evento, ele não disse, morrem na mesma ocasião. E sabe o que é ocasião para a língua portuguesa? É mesmo intervalo de tempo. Intervalo de tempo, mesmo que não seja o mesmo espaço, mesmo que espacialmente estivessem em locais diferentes. O que faz, então, com que uma boa parcela da doutrina brasileira, dos civilistas brasileiros, digam que para que se aplique a comoriência é irrelevante que as mortes tenham se dado pela mesma causa ou no mesmo contexto. Isso não é importante. O que importa é a questão temporal. O que importa é que seja na mesma ocasião, ainda que não no mesmo contexto. Portanto, primeira das observações sobre a comoriência é essa. É irrelevante que as mortes tenham se dado em contextos diversos. Irrelevante que as mortes tenham se dado em contextos diversos. O que importa é que tenha ocorrido em tempo aproximado. Tempo aproximado. Aproximado, lógico, né? Desde que eu não saiba dizer se teve uma diferença de 1 minuto, de 1 segundo, porque se eu souber, se tiver prova, daí não tem comoriência. Então dá para pensar em comoriência mesmo que as mortes tenham ocorrido em cidades diversas. Não tem problema. É isso aí. Bom, o que mais? E a outra observação, essa é talvez um pouco mais complicada, mas como foi objeto de uma pergunta, de uma segunda fase, de um concurso da magistratura do Paraná, se não me engano, se não foi em 2012, foi em 2011 que essa prova foi formulada, e muitos candidatos, pelo menos muitos que eram alunos aqui, ficaram em dúvida no que diz respeito à solução dessa questão, é a seguinte, a gente sempre sabe, quer dizer, eu falei hoje, vocês já haviam até concluído, que a comoriência evita que haja transmissão de direitos entre eles. Não se transmitem direitos entre os comorientes, porque as personalidades foram extintas ao mesmíssimo tempo, pelo menos foi essa a presunção. E a pergunta que o examinador fez era um caso de direito sucessório. E a questão então era a seguinte, no mesmo acidente de carro morreram pai e filho. E aí então estava lá, pai e o filho 1. Ele não tinha só filho 1, ele tinha 3 filhos. Filho 1, filho 2 e filho 3. Cada um desses filhos tinha lá os seus próprios filhos, que eram netos daquele que está ali em cima, sei lá se são 2, se são 3. Esse aqui tinha 3 filhos. Bom, quem morreu no acidente? Ao mesmo tempo, quer dizer, não sei se morreram ao mesmo tempo, mas não foi possível dizer quem morreu em primeiro lugar. Morreu esse e morreu esse. A pergunta que o examinador fazia para os candidatos era a seguinte, como é que você decidiria a partilha da herança, dos bens dele? Porque esse aqui não deixou um centavo. Esse filho número 1 não tinha nada de patrimônio. O que tinha patrimônio, que era rico, era o pai. O pai morreu e a estrutura era essa. Um filho que morreu ao mesmo tempo que ele e outros 2 filhos. Pergunto, em quantas partes se divide a herança? E aí, alguém pode sugerir? 2 partes, é isso? 2 partes, então, uma parte para o filho 3 e uma parte para o filho 2. Esse aqui não recebe, não é? Não recebe porque ele já tinha morrido, não é isso? Então, mas o que o direito sucessório, aí é que está a pegadinha, e foi aí que o examinador derrubou muita gente. O que o direito sucessório diz quando um ascendente morre e dos descendentes que ele já teve, um era pré-morto, um tinha morrido antes dele? Diz que se esse pré-morto tiver descendentes, esses descendentes recebem por direito de representação. O que caberia, não coube, porque ele não recebeu, mas o que caberia ao filho 1 é entregue para os seus descendentes por direito de representação, ou por estirpe. É isso. O que os candidatos que erraram essa questão raciocinaram, e é um raciocínio razoável, eu sei que é mesmo, por isso que o examinador foi bastante malicioso ao formular essa pergunta. O que eles pensaram foi, como entre comorientes não se transmitem direitos, é como se aqui não existisse, calma, é como se não existisse o filho 1, é como se ele já tivesse morrido, porque de fato já morreu mesmo, mas mesmo sendo pré-morto, o que seria dele não foi, ele não adquiriu, o que seria dele se transmite por representação, é isso. Então vamos tentar, complicado não é?
E o examinador, de fato, acho que foi muito criativo, tanto que derrubou muita gente, tanto que fez com que muitos candidatos nem passassem perto disso. A maioria das pessoas pensou como vocês pensaram, que se o filho 1 não recebe, porque é como oriente, é dividir em duas partes. Não é bem assim, porque na sucessão tem essa história do direito de representação. Então, a observação, vamos tentar colocar isso no papel da seguinte maneira. Quando os comorientes forem pai e filho, embora o filho não receba a herança do pai, quando os comorientes forem pai e filho, embora o filho não receba a herança do pai, será... Qual que é o nome mesmo? Será o quê? Pelos descendentes dele? Será representado, é isso, será representado por sua estirpe, é isso, por sua estirpe. Será representado por sua estirpe. Ou se quiserem não escrever estirpe, porque talvez na hora que forem estudar acharem muito complicado, será representado por seus próprios descendentes, é isso. Será representado por seus próprios descendentes. Portanto, a resposta correta para essa pergunta era de que a herança seria dividida em 3 partes. Uma parte para o filho 3 vivo, uma parte para o filho 2 vivo, e uma parte que caberia, não coube, caberia ao filho 1, foi para a estirpe dele, foi para os descendentes dele próprio. É isso aí. Os comorientes, repito, a regra de que os comorientes não adquirem, não transmitem direitos entre si está preservada, porque não houve nada de transmissão para o filho 1. Ele não adquiriu, ele simplesmente foi representado. É isso. Essa aqui é a solução e parece complicado, e é complicado mesmo, mas agora já ficam preparados para se eventualmente o examinador for mais uma vez malicioso, como foi nessa prova que eu mencionei. Pois não. Cônjuge não tem direito em que de representação não. De representação não tem, não. Não tem. Então, por exemplo, sei lá, vamos imaginar uma hipótese, o pai morreu, deixou um pai tinha patrimônio, o filho não tinha absolutamente nada, e supondo que esse filho aqui não tivesse filhos, ele fosse só casado e tinha esposa, a esposa não representa, porque o direito de representação, essa é uma matéria de direito sucessório puramente mesmo, o direito de representação só existe na linha dos descendentes, só em favor de descendentes, e como o cônjuge não é descendente, o cônjuge é cônjuge mesmo, da representação não se defere a ele não, era só se tivesse filhos mesmo. Então a pergunta que o examinador fizesse, quer dizer, se o problema que eu propus a vocês fosse um problema em que esse sujeito não tem filhos, não teve filhos, mas deixou o cônjuge, deixou a viúva, não importa nem o regime, não faz a menor diferença. Deixou o cônjuge, daí a esposa dele, a viúva, não representaria o marido na sucessão do sogro de jeito nenhum. Representação, repito, só existe na linha descendente. E, portanto, se era essa, acho que essa é a mesma pergunta, né? Daí, se fosse o cônjuge não receberia. Desculpa, não foi você que perguntou, foi o aluno lá de trás. É isso aí. Bom, sobre personalidade jurídica, que é o tema que nós estamos tratando, nós já falamos do conceito, vimos que se trata de aptidão para adquirir direitos, falamos de quem tem, falamos de quando começa e quando acaba. Só que um dos pontos, ou uma das questões que foi mencionada, quando nós vimos um momento em que se encerra e que se extingue a personalidade jurídica, é aquela morte presumida do tal do ausente. E aí eu tomei cuidado de dizer, olha, cuidado, porque não basta ser ausente. Para que se presuma a morte, tem que haver um procedimento judicial escalonado, para que só a partir de um certo ponto é que a morte presumida se verifique. Vamos falar disso. Vamos falar um pouco de ausência. Ausência. Ausência no Código Civil, ela vem disciplinada dentre os artigos 22 até o artigo 39. 22 a 39. E esses é que são os dispositivos. E a ausência, duas questõezinhas. Uma questão vai ser o conceito, o que isso significa. De novo, vocês vão se acostumar, pelo menos da minha parte, com essa mania de conceituar, porque eu acho que de fato é um exercício que a gente tem que fazer com frequência mesmo. E depois do conceito a gente vai falar do procedimento, já que é a necessidade mesmo de um procedimento judicial. Ausência, primeiro item, conceito. E a ausência pode ser definida da seguinte maneira. É a situação jurídica daquele que desaparece de seu domicílio sem deixar notícias ou representante.
daquele que desaparece de seu domicílio, sem deixar notícias ou representante. Porque se desaparecer por 5, 20 anos e deixou alguém para representá-lo e o mandato ainda é válido, os poderes ainda podem ser exercidos, daí a ausência tecnicamente, quer dizer, até física, afetivamente, a ausência existe. Mas do ponto de vista jurídico, não. Do ponto de vista jurídico tem que haver essa conjugação. Sumiu e não deixou ninguém, nem notícia nem ninguém, para cuidar dos seus próprios interesses. Ponto e vírgula, porque o conceito não para por aí. É que o legislador diz, olha, tem uma outra situaçãozinha em que também a ausência pode ficar caracterizada. Porque é possível que o sujeito que sumiu tenha deixado um procurador com poderes amplíssimos. Só que o procurador morre, só que o procurador renuncia ao mandato que foi otorgado a ele, o procurador perde a capacidade civil e não pode mais exercer o mandato. Nesses casos, embora tenha deixado o representante, ele se torna ausente também. Então, ponto e vírgula. Bem como quando o representante não puder ou não quiser continuar a exercer o mandato. Bem como quando o representante não puder ou não quiser continuar a exercer o mandato. Pronto. É isso aí. A situação mais comum é que sumiu e não deixou ninguém, mas também pode virar ausente mesmo tendo deixado alguém e esse alguém não quer mais ou não pode mais exercer os poderes. Bom, a ausência ela tem proteção, tem previsão jurídica, porque o legislador se preocupa com duas ordens de interesse. Em primeiro lugar, tem uma preocupação com a própria pessoa e com os próprios interesses daquele sujeito que desapareceu, portanto, há uma preocupação de cunho solidarista, uma certa solidariedade mesmo em relação a ele, mas por outro lado tem uma preocupação também com os bens, tem uma preocupação também com o destino do patrimônio que ele deixou, para que não sejam desviados, para que não sejam desperdiçados e até mesmo possam ser transmitidos para os herdeiros através de direito sucessório. Uma questãozinha que eu já vi em prova-teste, e que eu acho que é importante, é que como a ausência provavelmente vai ser requerida pelos herdeiros, porque os herdeiros têm interesse que se abra a sucessão provisória e depois sucessão definitiva, porque estão preocupados com o patrimônio, o examinador perguntou, doutor, é possível que haja ausência, quer dizer, que o senhor proponha lá um pedido de declaração de ausência contra um familiar seu que não deixou um centavo, que não deixou nada de patrimônio? Quer dizer, se não tem bens, tem interesse em reconhecer a ausência? Então o STJ diz que sim, porque a ausência é instituto para proteger a pessoa. A proteção patrimonial é uma finalidade secundária, uma finalidade acessória. Pode ser que, por exemplo, mesmo que o seu parente que desapareceu não tenha deixado patrimônio, talvez ele fosse segurado do INSS e talvez você tenha interesse na ausência dele para receber pensão previdenciária. Não é patrimônio, não é herança propriamente, mas ainda assim pode haver algum tipo de interesse jurídico no reconhecimento da ausência. Portanto, uma pequena observação antes da gente passar para o procedimento é a seguinte: admite-se o seu reconhecimento ainda que o ausente não tenha deixado bens. Parece que não, eu até talvez chutasse o contrário, se eu não conhecesse essa informação. Mas de qualquer maneira, o que já se decidiu, já se perguntou inclusive em concurso é isso. Admite-se o seu reconhecimento, mesmo que o ausente não tenha deixado bens, não tenha deixado patrimônio. Pronto. É isso. Bom, a ausência, primeiro, o que é? Essa condição, essa qualidade, essa posição jurídica que um sujeito adquire nessas circunstâncias que a gente viu. Agora, o próximo item vai ser o procedimento judicial que a lei prevê. Procedimento. É daqueles procedimentos onde não há litígio, não há contenda, porque não tem briga mesmo. É um procedimento de jurisdição voluntária, enfim. Mas depois, se vocês quiserem verificar, os artigos do Código de Processo que disciplinam esse procedimento são 1159 a 1169. 1159 a 1169. E esse procedimento, como eu já havia antecipado, é um procedimento escalonado, é trifásico, tem 3 fases. Essas fases a gente pode até pensar, por uma questão didática, ou para poder lembrar com mais facilidade, que essas fases talvez tenham sido inspiradas, o legislador tenha pensado nelas, fazendo um paralelo no processo
com aquilo que as pessoas sentem, com aquilo que os próximos do ausente, as pessoas próximas do ausente, talvez sintam em relação ao seu desaparecimento. Num primeiro momento em que ele some, e aí a primeira fase, a preocupação é com ele só, é de preservar os seus bens, a qualquer momento ele pode voltar, e é importante que o seu patrimônio seja restituído a ele integralmente, e pronto. É uma preocupação muito mais de solidariedade mesmo. Num segundo momento, numa segunda fase, a impressão que se tem é que o legislador, ele próprio, já está começando a perder as esperanças de que o ausente retorne. Ainda é possível, até provável que ele volte. Portanto, vamos proteger os interesses dele, mas já os olhos começam a também ficar voltados aos interesses dos sucessores. E por isso que a gente fala lá nessa segunda fase de sucessão provisória. Na terceira fase, pode até ser que ele volte, mas as esperanças são tão pequenas que os interesses agora são muito mais dos herdeiros mesmo. Então é isso, eu acho que essa expectativa afetiva, essa expectativa psicológica das pessoas que eram próximas ao ausente, essa expectativa corresponde a essas etapas que o legislador fixou no procedimento. Então vamos lá, procedimento da ausência. Primeira fase. Primeira fase é a chamada fase de curadoria dos bens do ausente. É motivo a mais para que aquela observação que a gente fez agora há pouco seja valiosa. Porque se a própria lei fala curadoria dos bens, dá a impressão de que tem que ter bens para poder pensar em ausência. Mas o nome é esse, curadoria dos bens do ausente. Bom, nessa primeira fase a gente poderia colocar numa sequência, talvez isso fique mais fácil depois para que vocês possam estudar, numa sequência, digamos, os atos que são praticados, os mais importantes. O primeiro deles, quer dizer, o primeiro acho que a gente não precisa nem anotar. O primeiro é que alguém tem que dar notícia. Alguém tem que comunicar ao juiz de que determinada pessoa sumiu, não deixou notícias nem representante. E uma vez comprovado esse fato pelo juiz, esse alguém pode ser MP, pode ser um vizinho, pode ser um familiar, pode ser um credor, pode ser qualquer pessoa. Qualquer interessado da notícia. Se o juiz se convence, profere uma sentença. Então, primeiro passo nessa primeira fase, sentença declaratória de ausência. Sentença declaratória de ausência. Até se o juiz tiver conhecimento de ofício, quer dizer, se tiver conhecimento de ofício não, ainda que o juiz tenha conhecimento por si mesmo, ele pode de ofício proferir a sentença de ausência e pronto, não tem problema, porque não depende, aqui é uma daquelas hipóteses em que se excepciona aquele princípio da inércia da jurisdição, o juiz pode, em casos excepcionalíssimos, esse é um deles, agir de ofício. Então, primeiro, sentença declaratória de ausência. Segundo passo, quer dizer, no outro passo, mas é que na própria sentença, isso já vai acabar acontecendo, mas só para que a gente consiga visualizar de uma maneira melhor. Além da sentença, o que mais? Publicação de editais. Publicação de editais. Por um ano, de 2 em 2 meses. Publicação de editais por um ano, de 2 em 2 meses. É que o legislador tem uma preocupação em dar publicidade mesmo ao fato do desaparecimento, para que outras pessoas saibam que aquela pessoa agora é ausente, e também tem a finalidade de convocá-lo para que ele, ausente, volte, retome a posse de seus bens, a administração deles. Como é que é o nome dessa fase mesmo, que agora eu esqueci? Essa fase número 1 é o que mesmo dos bens do ausente? É fase de curadoria, sabe por quê? Porque tem que nomear um curador. Então, próximo, nomeação de curador. O curador é que passa a ser responsável por administrar os bens, cuidar deles. O curador é que passa a representar o ausente em juízo e fora dele. Enfim, pronto, vai servir como seu representante. Se quiserem colocar entre parênteses, não é nada tão importante assim. Mas o artigo 25 do Código Civil, ele menciona quem são as pessoas que devem ser nomeadas. Quer dizer, não que devem, mas o legislador prevê uma ordem preferencial. São sugestões que o legislador faz para o juiz. Olha, primeiro, nomeie o cônjuge ou companheiro. Se não der, nomeie um ascendente. Se não der, um descendente. Se não der, nomeie qualquer pessoa, qualquer terceiro que por um acaso puder exercer o encargo. É só uma ordem preferencial. Mas só por uma questão de cautela, artigo 25, para que na hora que vocês forem estudar, vocês também complementem o estudo com essa leitura desse dispositivo que é muito simples. É a ordem preferencial de quem quem vai ser o curador. E além disso, arrecadação dos bens. É que os bens do ausente têm que ser arrecadados, até mesmo para que exista uma documentação sobre quais são os bens que ele deixou, em que estado eles se encontravam, para que depois, eventualmente, haja uma prestação de contas em relação a eles. Arrecadação dos bens. E por fim, última providência. É que o que foi que a gente conversou hoje, eu já falei algumas vezes, os principais acontecimentos da nossa vida, eles devem ser levados a registro. Então, registro, é isso aí. Registro no cartório de registro civil. Também para dar publicidade, também para que outras pessoas saibam que a condição jurídica dele agora é de ausente. Está presumido morto? Só porque tem sentença de ausência, até registrou, está presumido morto? Não, de jeito nenhum, por enquanto não, foi só a primeira fase.
Segunda fase. A segunda fase, repito, já começa a haver uma preocupação com a transmissão, com a transferência dos bens, e, portanto, uma preocupação com os herdeiros, mas não se ignora, não se esquece do próprio ausente. Essa fase é chamada de sucessão provisória. Sucessão provisória. Sucessão provisória. Sua abertura pode ser requerida por qualquer interessado. A abertura pode ser requerida por qualquer interessado. Qualquer interessado, por exemplo, um herdeiro, qualquer interessado, um credor que quer receber alguma coisa que o ausente devia e que até agora não teve como receber, pode perfeitamente pleitear a abertura. Então pode ser requerida por qualquer interessado. Depois de... E aí tem um prazo. Depois de um ano. Mas é aí que está, talvez vocês me ouçam dizendo isso com muita frequência, e acho que é uma coisa importante, que é a seguinte: prazo nunca é um problema só. Uma parte do problema é saber quanto, um ano. Outra parte tão relevante quanto a primeira é saber a partir de quando, porque se eu não sei quando começa, eu nunca vou saber quando acaba. Portanto, um ano a contar. E agora eu gostaria que vocês tentassem me ajudar a solucionar a minha seguinte dúvida. É que o Código de Processo Civil, não precisa nem anotar o artigo, é o artigo 1163. O Código de Processo Civil diz: um ano a contar da publicação do primeiro edital. Lembra que tem que haver publicação de edital de 2 em 2 meses, por um ano? Então, um ano a contar da publicação do primeiro edital. É o CPC dizendo isso. O Código Civil fala um ano a contar da arrecadação dos bens, do dia em que os bens foram arrecadados. E pode ser que não seja a mesma data da publicação do primeiro edital. Pergunto, o que você acha? O que prevalece? O Código Civil, que fala que é um ano da arrecadação, ou o Código de Processo, que fala que é um ano da publicação do primeiro edital? Qual dos dois diplomas é mais importante? Não dá para dizer. Não dá para dizer porque não tem hierarquia. Ambos são leis ordinárias e, portanto, o critério hierárquico não vai servir para resolver essa antinomia, para resolver essa divergência da lei. Se não dá para usar o critério hierárquico, vou pensar no critério da especialidade. Qual que é mais especial que a outra? Também não dá, porque tanto o Código de Processo quanto o Código Civil contém normas civis e processuais, e, portanto, não dá para falar, embora os nomes deles sejam de processo e civil, no final das contas as normas são misturadas. Só sobrou um critério. O critério para desempate aqui qual que vai ser? É o cronológico. É aquele segundo o qual a lei mais nova revoga a lei anterior no que for incompatível. E qual que é a mais nova? O Código Civil. Portanto, pode ser requerida, qualquer interessado pode requerer abertura no prazo de um ano a contar da arrecadação dos bens. A contar da arrecadação dos bens. Só dá um medo enorme, e dá mesmo, de que, eventualmente, o examinador seja daqueles que vai examinar, por exemplo, processo civil, e aí ele resolve formular uma pergunta relacionada a procedimento especial. E aí ele abre um artigo qualquer lá, o artigo é 1163 do Código de Processo. E aí ele fala: o prazo de um ano para abertura da sucessão provisória conta-se da... E aí, se ele só leu o Código de Processo, ele vai colocar que é da publicação do primeiro edital. Está errado, eu sei que está errado, mas o examinador erra, e muitas vezes erra mesmo. Mas o certo é o que a gente anotou. O que a gente anotou é que o Código Civil é que prevalece, porque é diploma posterior, porque a lei mais nova mesmo é mais moderna, pelo menos do ponto de vista mesmo da entrada em vigor, sim. É isso aí. Então, ó, pode ser requerida a abertura no prazo de um ano a contar da arrecadação dos bens. Parênteses. Parênteses, porque tem um pequeno detalhe. Lembra que pode ser ausente também aquele que sumiu, deixou procurador, mas o procurador não pode mais exercer os poderes? Porque, por exemplo, o procurador morreu? Então, quando isso acontece, ele é ausente. Você, da família, pode pedir para o juiz declarar que ele é ausente. Declara. Só que, nesse caso, o legislador manda esperar não um ano. Não um ano, porque o ausente está lá no exterior e ele estava crente que o procurador estava administrando os bens dele. E o ausente não estava com a menor pressa de dar notícia. Portanto, um ano é pouco. Melhor esperar, nessa hipótese, esperar um pouco mais. Nesse caso, o legislador fixa 3 anos. Então, entre parênteses, o prazo será de 3 anos se o ausente houver deixado procurador. Se o ausente houver deixado procurador. Será de 3 anos se o ausente houver deixado procurador. É isso aí. Bom, então tá bom. Um ano em geral, nessa hipótese específica, daí o prazo é de 3 anos.
Observação de número 2. A sentença, porque tem que ter sentença aqui também. Essa segunda fase, que é a sucessão provisória, você que é o interessado pediu. O juiz falou, não, está na hora, já pode mesmo. Se ele acha que já pode abrir a sucessão provisória, ele sentencia. Só que essa sentença, diz o legislador com todas as letras, ela só gera efeitos depois de 180 dias de sua publicação. Então, a observação é essa. A sentença só produz efeitos depois de 180 dias de publicada. É mais uma colher de chá para que o ausente apareça. Produz efeitos depois de 180 dias de publicada. Mas, a partir do trânsito, já se admite a abertura de testamento e inventário. Já se admite a abertura de testamento e inventário. Se eventualmente ele deixou o testamento, lógico. Mas mesmo que não tenha deixado, daí se abre o inventário. Inventário como se fosse uma pessoa morta, não é, mas é como se fosse. E aí, lógico, no inventário, se você é uma das filhas, você se habilita, se tem a sua irmã, se habilita, outra também, se tem um credor, se habilita no inventário e pronto. Se tem testamento, os herdeiros testamentários ou os legatários também vão ser convocados e pronto, é isso aí. E nesse inventário que vai ser aberto, provavelmente o juiz vai proferir uma decisão de partilha e vai dividir de acordo com a ordem de vocação hereditária, de acordo com quais são os familiares. Uma vez feita a partilha, tem essa história de que só gera efeitos depois de 180 dias. Depois desse prazo, aí o efeito principal pode ser gerado. E sabe qual é? Vocês três aí, que são as 3 filhas do ausente. E vocês, portanto, se habilitaram no inventário. O juiz disse, é 1/3 para uma, para outra, para outra. Sabe qual que é o efeito mesmo da abertura da sucessão provisória? E que é gerado, pelo menos, depois de 180 dias da publicação da sentença? Elas se tornam... Então, não são donas. Donas se isso fosse uma sucessão de verdade, se fosse uma sucessão definitiva mesmo, em que haveria transmissão, aquisição de propriedade. É tão provisória essa sucessão que os sucessores eles são emitidos apenas e tão somente na posse dos bens. Portanto, a segunda observação é essa. O principal efeito é a emissão dos herdeiros na posse dos bens. Emissão dos herdeiros na posse dos bens. Quem são os herdeiros vai depender do caso concreto. Por isso que tem que abrir inventário. Por isso que a gente vai ter que ver qual que era a estrutura familiar daquele sujeito que sumiu. Por isso que a gente vai ter que ver se ele deixou testamento ou não. Se ele não deixou testamento, quem que são os herdeiros que você acha que vão receber? Os descendentes, os de grau mais próximo. Se não tiver descendentes, vão ser os ascendentes. Se não tiver ascendente, vai ser o cônjuge. Se não tiver cônjuge, vão ser os colaterais. Enfim, tudo de acordo com as regras sucessórias. Mas é isso. Só que eles não têm propriedade, eles só têm posse. Quem é que é dono? Dono é ausente, porque o ausente ainda pode ser dono. O ausente ainda tem personalidade jurídica, ainda não morreu, não tem presunção de morte. Ele é dono, os herdeiros só têm posse. O que quer dizer se a qualquer momento o ausente regressar, os bens vão ter que ser devolvidos. Por isso é que o legislador diz o seguinte: os seus herdeiros querem receber a posse aí dos bens do ausente nessa sucessão provisória? Quero. Então preste uma garantia. Preste caução de que se ele voltar, você restitui. É isso que o legislador exige. Só tem uma coisa. Ele diz que os herdeiros devem prestar caução, exceto os descendentes, exceto os ascendentes e exceto o cônjuge. Quem é que sobrou então, hein? Se ascendente não precisa caucionar, porque é confiável, pelo menos descendente, quero dizer, se presume que seja confiável o suficiente. Se ascendentes forem os contemplados, não precisam caucionar. E se for o cônjuge contemplado também não precisa, de quem que se exige caução então, hein? Dos colaterais. Dos colaterais e não só, porque não se esqueçam de que é possível que esse tal ausente tenha feito testamento, e se ele fez testamento, ele pode ter contemplado estranhos, e esses sucessores testamentários estranhos, esses talvez tenham que caucionar também. Então, a observação que se pode fazer aqui é a seguinte: se os contemplados forem colaterais, ou sucessores testamentários, se os contemplados forem colaterais ou sucessores testamentários,
será exigida caução de restituição dos bens. Será exigida caução de restituição dos bens. Vão ter que dar alguma garantia. Exigida caução de restituição dos bens. Quem estiver acompanhando com a leitura do código vai ver que não está escrito isso. Isso que a gente escreveu é uma interpretação a contrário senso. Isso é o contrário do que está no código. O código diz que a caução é dispensada se os contemplados forem descendentes, é dispensada se os contemplados forem ascendentes ou se for o cônjuge. O que quer dizer que só se exige se forem os colaterais ou se forem eventualmente estranhos contemplados por testamento. É isso aí. Pronto, sucessão provisória. Transmite, mas não é propriedade. Transmite só posse. Terceira fase. Terceira e última. Pois não. No caso que não tem patrimônio, não tem necessidade. Daí talvez não haja necessidade de abrir a sucessão provisória. E aí, como não houve arrecadação de nada, daí talvez, se por um acaso, para algum efeito, que eu honestamente não consigo imaginar qual que talvez fosse o efeito de uma sucessão provisória, quando o ausente não tivesse deixado patrimônio nenhum. Se houver algum efeito, talvez o prazo que se leve em conta da publicação do primeiro edital. Daí, na falta de arrecadação de bens, aí eu sugeriria, aí eu arriscaria dizer que se derroga a aplicação do Código Civil, porque a hipótese nele prevista não se verificou, e aí se aplica a regra antiga do Código de Processo, que é 1 ano da publicação do primeiro edital. Acho que talvez fosse mais razoável mesmo. Bom, terceira e última fase no procedimento trifásico da sucessão, ou melhor, da ausência. A terceira fase é finalmente a tal da... Nome qual que é mesmo? Lembra? Sucessão definitiva. Sucessão definitiva. Sucessão definitiva. Eu até colocaria aspas na palavra definitiva. Ou até diria quase definitiva, porque definitiva de verdade não é. Sucessão definitiva entre aspas. Mas não está na lei, é só uma sugestão minha. Bom, primeira coisa é saber quando. Quando é que se pode pleitear a conversão de uma sucessão que até então era provisória em sucessão definitiva. Então, o item é o seguinte: a conversão pode ser requerida. Conversão pode ser requerida. Quando? 2 pontos. 3 situações. Letras A, B e C. A conversão pode ser requerida quando? Letra A. Essa primeira é óbvia. Quando houver prova da morte real. Estava desaparecido, ninguém sabia onde ele estava. Acabou de chegar a notícia de que ele estava em tal lugar, em tal cidade, em tal país, e veio lá uma certidão de óbito de que ele morreu. Aí pronto, óbvio que converte em definitiva mesmo. Então, primeiro, quando houver prova da morte real. Segundo, letra B. Quando fizer não sei quantos anos do trânsito em julgado, da sentença, da sucessão provisória. Quantos anos? 10. Quando fizer 10 anos do TJ, quer dizer, do trânsito em julgado, da sucessão provisória. Foi por isso que eu falei que demora para presumir a morte, porque é só aqui que ela acontece. E então, são no mínimo 11, talvez até 13 anos, dependendo do caso. Então, quando fizer 10 anos do TJ, do trânsito em julgado, da sucessão provisória. Foi isso que a gente escreveu, não foi? E a terceira hipótese. Quando o ausente contar com 80 anos... O que você disse aí? Quando o ausente contar com 80 anos e já fizer... É isso aí, é isso. E já fizer 5 de suas últimas notícias. Contar com 80 anos e já fizer 5 de suas últimas notícias. Se a questão toda é uma probabilidade de que a morte tenha ocorrido, talvez por conta da idade, por conta do tempo de silêncio, a probabilidade de morte esteja presente, o que justifica a abertura da sucessão definitiva. É isso aí. E ó, não se esqueçam, isso não precisa anotar mais. Isso não porque a gente já tem anotado. É só nesse momento, só nesse instante em que se autoriza a abertura dessa fase que se presume a morte, isso a gente já sabia. Bom, observação. Observação porque a gente precisa saber o efeito. Qual que é o efeito, além dessa presunção de morte? Porque isso a gente já sabe. Qual que é o outro efeito dessa sucessão definitiva, hein? De ter convertido a provisória em definitiva? E aí, qual que é o efeito? O que os herdeiros tinham até agora? Posse. Agora, a posse deles se converte em propriedade. É isso aí. Portanto, a posse dos sucessores converte-se em
propriedade. Mas não continuem, nem coloquem um ponto final. Pelo seguinte, essa propriedade vai ter que ser adjetivada. É necessário que seja qualificada, que a gente acrescente, é uma característica que ela tem. A regra é que a propriedade, como os direitos reais em geral, a propriedade seja perpétua. E, portanto, a propriedade dure para sempre, dure até o fim da vida do proprietário. Mas existem situações excepcionais, essa é uma delas, em que a propriedade está sujeita à verificação de um evento futuro, que se ele ocorrer, pode fazer com que o direito do proprietário se extinga, que o direito se resolva. Por isso que a propriedade, então, nessas hipóteses, é chamada de propriedade resolúvel. Portanto, a posse dos herdeiros converte-se em propriedade resolúvel. Propriedade resolúvel. Sabe por quê? Foi por isso que eu falei que a sucessão é quase definitiva, ou definitiva entre aspas, porque o legislador diz o seguinte: mesmo você, herdeira, esperou 11 anos, talvez até 13, para poder ter propriedade, nos 10 anos seguintes a essa terceira fase, se nos 10 anos seguintes aparece o ausente, aparece um descendente ou aparece um ascendente dele, os bens que você recebeu vão ter que ser devolvidos. Por isso que se fala que a propriedade é resolúvel. Então, a posse converte-se em propriedade resolúvel, ponto e vírgula. Se nos 10 anos seguintes o ausente regressar, ou se nos 10 anos seguintes o ausente regressar, ou surgir algum... Quem lembra do que eu falei mesmo? Algum descendente ou ascendente, os bens deverão ser restituídos no estado, do jeito que eles estiverem. Pode estar deteriorado, pode estar estragado, mas vai ter que entregar. Os bens deverão ser restituídos no estado, ou... Mas é porque pode ser que você que foi contemplada, e você era dona, estava lá no registro, que era proprietária, foi lá e vendeu para um terceiro. Nesse caso, pegou o dinheiro com a venda e comprou outro. O que é esse outro bem que você comprou? Como é que ele pode ser qualificado? Como é que ele pode ser chamado? Ele entrou no lugar jurídico do outro, ele ficou subrogado. Então, o que a gente escreveu mesmo? Pode exigir os bens no estado em que se encontram, ou os subrogados em seu lugar, ou os subrogados em seu lugar, ou, porque pode ser que você tenha vendido e não tenha comprado nada no lugar, guardou o dinheiro, entrega o dinheiro. Ou o produto de sua venda. É isso aí. Produto de sua venda. Pronto. Portanto, é um período bastante grande de tempo para que a aquisição da propriedade, ou para que a propriedade se torne definitiva mesmo, e consolidada, incorporada ao patrimônio dos sucessores, porque ainda tem mais uma colher de chá, que são esses 10 anos seguintes à sucessão definitiva. É isso aí. Só tem uma coisinha que eu acho que não custava nada, é uma curiosidade, e que é o fato de que o ausente, ou melhor, uma vez autorizada a abertura da sucessão definitiva, se presume a morte. E se presume a morte para todos os efeitos, inclusive para esse sucessório, de transmissão do patrimônio. E tem a história, se ele era casado? Se ele era casado, a mulher dele fica viúva. Essa possibilidade de viuvez, por presunção de morte do ausente, ela surgiu no atual Código. O Código anterior não contemplava nenhuma hipótese semelhante, é uma novidade do Código atual. Quando o Código entrou em vigor e passou a prever essa situação, os civilistas, todos eles já começaram a dizer: imagine a hipótese da viúva, quer dizer, da mulher do ausente, ter esperado pacientemente os 11 anos e um dia, para que aí sim ela se casasse com um terceiro. Esperou, viúva, casou. No dia seguinte que ela casa, o ausente volta. E ele volta mesmo. Como é que fica esse casamento que ela contraiu com um terceiro e que contraiu quando o marido, na verdade, estava vivo? Ela não sabia, mas estava. Logo que o Código entrou em vigor, alguns doutrinadores arriscaram dizer que esse casamento, o segundo, era nulo. Nulo porque ela estava impedida, porque ela era casada. Mas, essa solução é como se o legislador estivesse prevendo uma armadilha para a mulher. Olha, a senhora está viúva, mas se casar, cuidado, viúva desde que ele não apareça nunca. Não, ou está viúva ou não está. Ou o casamento está extinto, ou o casamento está mantido. A mesma coisa é divórcio. Quando você se divorcia, o seu ex-marido continua vivo, mas o vínculo entre vocês sumiu e está extinto para sempre. A dissolução do casamento por presunção de morte do ausente é uma dissolução definitiva.
definitiva e casados eles não são. Ela pode casar à vontade com outro que não vai ter nenhum tipo de vício, não. Portanto, a observação que a gente pode fazer aqui é a seguinte: extingue-se, inclusive, o vínculo matrimonial do ausente de forma irreversível, definitiva. Forma definitiva e irreversível. Pronto. O único jeito de ele voltar, vamos supor que ela não tenha casado com ninguém, o único jeito de ele e ela serem marido e mulher é casar de novo, porque aquele casamento já acabou, aquele já foi para o espaço, pois não? Uhum. Ah, teve isso. Ótimo que você tenha feito essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: eu disse para vocês que para emissão na posse, não para todo mundo, mas para certos herdeiros, está condicionada a prestação de uma caução, enquanto eles forem emitidos só na posse. É a segunda fase. Na terceira fase, como a posse se converte em propriedade, quem prestou, se é o caso, se foi o caso de alguém prestar caução, a caução fica levantada. Então, por favor, anotem. Muito obrigado por essa lembrança, porque isso é importante, é que além deles se tornarem proprietários, eles também levantam as cauções. Então, a observação é essa: as cauções são levantadas. São levantadas. É porque agora não precisa mais mesmo, agora eles não são mais meros possuidores, já são proprietários, e por isso é que levantam a caução. Esse também é um efeito da sucessão definitiva. É isso aí. Voltando àquela história da mulher do ausente, que ele sumiu, presunção de morte, depois ele apareceu, eu repito, o casamento entre eles acabou. A única dificuldade que eu tenho é de conseguir qualificá-los do ponto de vista de estado civil. Ela eu até diria até ontem, ela é viúva. Viúva porque o marido dela está morto, presumidamente morto, mas está. Aí quando ele chegou, eu continuo chamando de viúva, eu brinco sempre, é viúva de marido vivo, porque é viúva, mas o marido está aí. Ele é que eu não sei. Ele eu não tenho a menor ideia de como é que ele pode ser qualificado, porque ele nunca foi viúvo. Nunca foi viúvo porque a mulher dele nunca se presumiu morta. Casado ele também não é. Eu sei lá. Eu acho que ele é ausente, eu diria, fulano de tal, brasileiro, vírgula, ausente que regressou e que, portanto, era e não é mais casado. Sei lá se dá para dizer que esse é o estado civil. Mas isso é só uma questão que não é relevante do ponto de vista nem prático nem técnico, mas de qualquer forma é só uma curiosidade mesmo para descontrair. Bom, estamos tratando então de personalidade jurídica. Personalidade, nós já vimos o conceito, já vimos quem tem, já vimos quando começa, já vimos quando acaba, inclusive nessa hipótese de ausência. Agora a gente vai começar a tratar de um outro item. Agora é outro título. É alguma coisa que está inserida, é alguma coisa que faz parte da personalidade. Mas personalidade é aquilo que toda e qualquer pessoa tem. É a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres. Não tem nenhum requisito a não ser pessoa. Mas para que as pessoas possam praticar atos, para que as pessoas possam exercer por si mesmas os atos da vida civil, não basta ser pessoa. É necessário que a pessoa tenha inteligência, que tenha discernimento, que tenha autodeterminação, que possa compreender e possa manifestar a sua vontade. É necessário, digamos, um complemento da personalidade. É necessário um outro atributo que está ligado à ideia de personalidade, que é capacidade. Então vamos lá, o próximo item é esse: capacidade jurídica. Vixe, mas eu acho que eu ouvi essa expressão no comecinho da aula hoje. A gente ouviu, mas a gente ouviu diferente. Quando eu falei personalidade jurídica, eu lembro de ter dito, olha, tem sinônimos. Tem personalidade jurídica, capacidade de direito, de gozo ou de aquisição. Aqui é outra coisa. Aqui é capacidade jurídica ou capacidade de fato, não é direito, é de fato. Não é de aquisição, como era a personalidade, é de exercício, capacidade jurídica, capacidade de fato, capacidade de... Qual foi a terceira expressão? De exercício ou de ação, tanto faz. De exercício ou de ação. É isso aí. Eu sei, tem coisas que não tem como a gente escapar mesmo. Aqui, essas expressões, elas podem até, em tese, ser confundidas com aquelas que foram apresentadas para a personalidade, mas não tem como fugir, a doutrina insiste mesmo em repetir, os examinadores às vezes embarcam nisso, a gente precisa estar preparado. Bom, capacidade jurídica, capacidade de fato, de exercício ou capacidade de ação. Como sempre, conceito.
E aí o examinador pergunta, está certo, doutora? Capacidade de ação, de exercício, de fato, é aptidão para adquirir direitos? Não, porque essa ideia de adquirir direitos é a ideia de personalidade. Aqui não, aqui é para poder praticar por si os atos. Portanto, é a aptidão genérica, é a aptidão genérica para a prática por si mesmo, a aptidão genérica para a prática por si mesmo dos atos da vida civil. Prática por si mesmo dos atos da vida civil. E o legislador até ele tem partiu usou o seguinte esquema. Ele diz, a regra é que todos tenham. A regra é que todos que têm personalidade têm também capacidade, exceto os que não têm. Exceto aqueles, e aí o que eu quero dizer é isso, é que a capacidade é a regra. As incapacidades são sempre excepcionais e dependem de previsão pelo próprio legislador. Ele sim, é que por uma questão também de política legislativa, de liberdade dele próprio, ele disse que certas pessoas com certas qualidades ou em certas circunstâncias talvez merecessem uma proteção jurídica e as incapacidades são pensadas para isso. E, portanto, ficam elas privadas de que elas próprias possam agir. Porque se presume de que talvez se agissem sozinhas, talvez praticassem atos prejudiciais, talvez acabassem não protegendo os seus próprios interesses. Portanto, a regra é a capacidade, as exceções são as incapacidades. Então vamos falar disso. Incapacidades. Incapacidades. E as incapacidades para o sistema brasileiro, e aliás, por uma grande quantidade de sistemas ao redor do mundo, as incapacidades elas merecem uma gradação. Existem 2 níveis, 2 graus de incapacidade. O legislador, às vezes, considera pessoas como absoluta e outras como relativamente incapazes, e é óbvio que a questão aqui não é de diferença só de nome, é o regime jurídico mesmo, que a lei reserva para o tratamento para essas 2 qualidades, que é diferente. Então, incapacidades. Incapacidades, primeira delas, absoluta. Incapacidade absoluta. Como eu havia dito, as incapacidades são sempre excepcionais, dependem sempre de previsão expressa, e em matéria de incapacidade absoluta é o artigo 3º que prevê os casos em que ela se verifica. Artigo 3º do Código Civil. São só 3 situações muito fáceis. Mas antes de dizer quais são, eu acho que talvez fosse o caso de a gente dizer o que é. O que representa incapacidade absoluta. Então vamos lá. Incapacidade absoluta é a proibição. Mas não é qualquer proibição, uma proibição parcial. Chama absoluta porque a proibição é total. É a proibição total para a prática. Proibição total para a prática dos atos da vida civil. Proibição total para a prática dos atos da vida civil. Vírgula, salvo. Porque, por exemplo, eu sei que você sabe que uma criança recém-nascida é absolutamente incapaz, e é mesmo. Portanto, ela não pode praticar por si mesma. Mas se ela for proprietária, e se essa criança é dona de um imóvel, e esse imóvel precisa ser reformado, precisa ser alugado, precisa acontecer alguma coisa? E aí? Ela não pode praticar, mas vai ficar trancado, ninguém vai poder fazer nada? Não, tem que ter alguém que possa fazer por ela. Tem que ter alguém que possa... aí é que está. Tem que ter um instituto através do qual possa ser suprida essa incapacidade absoluta. Então, vírgula, salvo mediante representação, vírgula, sob pena de, e agora o que eu gostaria de tentar concluir com vocês é a consequência para o fato de um absolutamente incapaz ter praticado atos para os quais ele não podia praticar e sozinho, sem representação. O que vai acontecer? O que o ato é? Nulo, sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade. É isso aí. Ótimo. Essa é a incapacidade absoluta. Bom, as hipóteses são só 3. Vamos ver quais são. Estão lá previstas no artigo 3º. A primeira é puramente objetiva. Tem a ver só com uma coisa. Idade. Menores de 16. Só isso. Menores de 16. Os civilistas ainda insistem em falar em menores impúberes
Como se a puberdade em si fosse relevante, não é. A questão é etária mesmo, é uma questão de idade. Mais ou menos 16, tem menos 16, é absolutamente incapaz. A puberdade em si não é relevante, nem é relevante o fato de ser um menor que tem um desenvolvimento intelectual, que tem uma maturidade muito superior àqueles que têm a mesma faixa etária. Isso é irrelevante. Para o direito aqui se presume de modo absoluto que ele não tem autodeterminação e por esse motivo é absolutamente incapaz. Primeiro, menor de 16. Segundo, os que por doença ou deficiência mental, os que por doença ou deficiência mental não tiverem discernimento, Para o menor de 16, a gente só precisa olhar a certidão de nascimento. E a gente já sabe se é absolutamente incapaz ou não. Agora, o doente mental é maior de idade, tem 30, 40 anos. É doente mental ou tem enfermidade mental, para saber se é incapaz, daí tem que examinar. Porque só é absolutamente incapaz se ele não tiver discernimento. Às vezes tem doença mental que não é que retire totalmente, ela só diminui. E aí ele não vai ser absoluta. Talvez ele seja relativamente incapaz. É por isso que para as incapacidades que não sejam ligadas à idade, é necessário que se promova a tal da interdição, porque lá o médico vai fazer o exame, a gente vai descobrir, mas calma, não se preocupe porque a gente volta a falar disso. Então, ó, o menor de 16, o que por doença ou por deficiência mental não tiver discernimento, e o terceiro lugar, aquele que não puder exprimir sua vontade. Ainda que por motivo transitório, passageiro, não puder exprimir sua vontade, ainda que por motivo transitório ou passageiro. Para uma situação de coma, por exemplo, numa situação que por algum motivo não é capaz de compreender e se expressar, é absolutamente incapaz. É isso aí. Bom, mas além das incapacidades absolutas, existem também as relativas. Só que aliás, dá tempo de começar só. Nós temos só 2 minutos, dá para pelo menos estabelecer o conceito. Incapacidade relativa. É o artigo 4º do Código Civil que prevê as situações em que alguém é relativamente incapaz. Incapacidade relativa. Vamos falar só do conceito porque é o que vai dar tempo mesmo para hoje. É a proibição para a prática de certos atos, não são todos, são só alguns. Proibição para a prática de certos atos, vírgula, salvo mediante não sei o que, vírgula, sob pena de não sei o que lá. É só isso que está faltando. Salvo mediante assistência, é isso. E lógico que assistência e representação não são a mesma coisa. Quando alguém é representado, o representado não vai, o representado não participa, só participa o representante. Quando alguém é assistido, participam os dois. Existe um acompanhamento, um aconselhamento. O relativamente incapaz não se despreza totalmente a sua atuação, mas se entende que não é suficiente, ele sozinho é melhor que esteja acompanhado. Então, ó, salvo mediante assistência, vírgula, sob pena de anulabilidade, que é anulação mesmo, está certo, sob pena de anulabilidade, que é um regime também das invalidades que é menos rigoroso, que é menos grave da nulidade propriamente. É isso aí. Quem são os relativamente incapazes? Se a gente deixa para conversar sobre isso, se não me engano, amanhã. Eu acho que amanhã a gente já tem uma outra aula em que a gente continua a matéria a partir daqui. Por hoje é só, boa noite a todos e até lá.